Hoje, erros comuns de português, e o primeiro erro é o seguinte: houveram muitos casos da doença. Aqui o nosso verbo haver está com o sentido de ocorrer ou acontecer. Olha, ocorreram muitos casos da doença, aconteceram muitos casos da doença. Segundo a gramática, o verbo haver com esse sentido não pode ser levado ao plural. Portanto, o correto é reescrever essa frase da seguinte maneira: houve muitos casos da doença. Tiago, mas e se a gente trocar pelo verbo ocorrer ou pelo verbo acontecer? Aí sim, ocorreram ou aconteceram muitos casos da doença. Olha o segundo ponto. Tu fosse ao cinema? Errado. Dois erros. O primeiro é o seguinte: se eu tenho aqui a segunda pessoa do singular, que é o pronome tu, todos os verbos na segunda pessoa do singular na língua portuguesa devem trazer um S ao final, menos nesse tempo verbal que a gente vai ver aqui, né? Então, o primeiro erro é que não está conjugado na segunda pessoa. O segundo erro é o tempo verbal aqui. Fosse é pretérito imperfeito do subjuntivo. Só que fosse só pode ser utilizado, esse verbo, se houver uma ideia de condição, se houver uma condição. Mas isso não aconteceu aqui. Então o que eu tenho que aplicar não é o pretérito imperfeito do subjuntivo terminado em SSE. O correto é utilizar o pretérito perfeito. E o pretérito perfeito, como é que é? Tu foste. Tu foste ao cinema? Tiago, e o S no final não existe? Não. No tempo verbal pretérito perfeito, eu não posso aplicar S ao final na segunda pessoa do singular. Mas em qualquer outro tempo, na segunda pessoa do singular, vai aparecer um S. E o terceiro erro é o seguinte: tu vai vir hoje? Tu vai vir hoje? Então, dois erros. O primeiro é, aqui eu tenho segunda pessoa do singular, como no segundo caso. Só que dessa vez o verbo não está no pretérito perfeito, está no presente. E se está no presente, a segunda pessoa do singular do presente vai trazer um S ao final. Então o correto é tu vais. Essa é a forma correta. Mas outro erro é o seguinte: tu vais vir. Olha, vim é só a primeira pessoa do singular do passado. Eu vim à aula ontem. Eu vim. Mas aqui não está corretamente colocado. Portanto, o que é correto aqui? Tu vais vir hoje ao cinema? Tu vais vir hoje ao cinema? Lembrando que isso aqui é a forma pura do verbo, chamada de infinitivo. É a forma pura do verbo, chamada de infinitivo. Quarto erro. O quarto erro é esse aqui, olha. Tinha menos gente na rua. Na verdade, eu tenho dois erros. O primeiro é aplicar o verbo ter no mesmo sentido de existir ou de haver. Olha, eu não posso fazer isso, está errado. Como é que seria correto aqui? Eu digo existia ou havia. E o segundo erro, e muito grave, é flexionar a palavra menos. Não existe a palavra menos. Então o correto, menos. Como é que fica a frase? Existia ou havia menos gente na rua. Existia menos gente na rua, havia menos gente na rua. Então é isso. Essas são as dicas de hoje. Espero que você tenha entendido e até a próxima!